Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E quem vos saúda é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos a todos os nossos amados irmãos, agora que estão na conexão conosco, para termos um momento de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, estamos agradecidos ao Senhor pelo privilégio de podermos estar falando com o Senhor nesta oração e também por termos essa grande congregação virtual reunida nesse instante ao redor da Tua bendita palavra, Senhor. Nós pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas e também pedimos a inspiração divina para realizarmos mais este trabalho para a Tua bendita glória. E nós pedimos também as bênçãos em favor de todos os nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, que sejam abençoados pela Tua misericórdia, eles sejam curados, libertados e que todos sejam ajudados pelo Senhor. E nós pedimos todas estas bênçãos nesse instante, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo,
e que o Senhor nos dê também a inspiração divina para podermos trabalhar em mais este momento. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos. A escritura que nós vamos ler nesta oportunidade está na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 11. Leiamos então. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e que são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que à vontade dele estão presos. Amém. Nós chegamos aqui até o final do capítulo que começamos, não é? 2 Timóteo, capítulo 2. E agora, meus queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. Quem canta desta vez é o cantor sacro Oswaldo Nascimento, e o nome do hino é Sofrer por Jesus. É um hino muito bonito e nós vamos então ouvi-lo agora, e depois nós voltaremos para darmos continuidade ao estudo da palavra de Deus, da mensagem que está em apreço, que é: quem dizeis ser este? Ouçamos e meditemos.
mundo existe tanta tristeza, tanta aflição. Só mesmo Deus, o soberano, com sua forte mão, vem meus problemas solucionar e dar-me forças pra caminhar, sempre a meu lado, no dia a dia, até no céu chegar. Há neste mundo quem persegue crente por falar em Deus, mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu. Se hoje sofrendo, chorando estou, é porque um dia Jesus me amou, e por amar-me jamais na cruz seu sangue me negou. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia, minha tormenta me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Perseguido pelo amor de Cristo e guardar a fé, e lutar firme erguendo a bandeira, bravo até morrer. A minha vida muito custou, o preço dela Jesus pagou. Se hoje perdê-la, sei que irei morar com o meu Senhor. Não desanimo, pois à minha frente vai o general. Não temo a morte, pois receberei de Deus um galardão. Deus é comigo, eu vencerei. No céu com Cristo eu cantarei. Sem mais lamento, eternamente eu serei feliz. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia, minha tormenta me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. 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 Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus receba esse louvor, essa adoração, para a honra e para a glória de seu bendito nome, Senhor Jesus Cristo. E agora, nós vamos então dar prosseguimento ao estudo da mensagem Quem Dizeis Ser Este, que está em apreço nesta série de programações. E nós vamos dar prosseguimento a partir do parágrafo 90. E eu chamaria a atenção de todos os nossos irmãos para juntos sermos beneficiados pela palavra de Deus. Leiamos então. Deus faz isto deste modo: um para ser tão desonroso, para mostrar o honroso; um para ser tão errado, isso mostra. Se não fosse essa, seria a coisa certa. Se não houvesse, não pode haver um dólar falso sem que haja um dólar verdadeiro. Então nós lemos na Bíblia que numa casa tem vasos de honra e vasos de desonra, não é? Os vasos de desonra são aqueles que às vezes precisam ficar um pouco mais ocultos, não podem ser expostos, não é?
aos visitantes e assim por diante. E os vasos de honra são aqueles que podem ser colocados ali à exposição para que todos possam contemplá-lo, porque é bonito e traz prazer em vê-los, não é? Então, São Paulo estava fazendo esta comparação das nossas casas com a casa de Deus. Quer dizer, existem os vasos de desonra e os de honra. E é interessante observar que os vasos de desonra não são totalmente inúteis. Você observou isto, não é? Os vasos de honra são totalmente úteis, mas os vasos de desonra não são totalmente inúteis, porque eles também têm as suas funções, mesmo sendo vasos de desonra, não é? Continuando, e então ele disse, se não houvesse $1 verdadeiro, não existiria o falso, não era necessário que se fizesse uma seleção, qual é o verdadeiro, qual não é, porque se tinha só o falso, então existia só um, e esse um seria o verdadeiro, então seria o original, que nós já discorremos em programação anterior, não é? Então, o falso é, se tivesse sido feito um falso para começar, então ele seria o verdadeiro. Mas ele é uma cópia. Não pode haver pecado sem que haja justiça, porque justiça é a coisa certa e pecado é a perversão da justiça. É bom que não se perca isso, nós que estamos tentando aprender da palavra de Deus. O nosso objetivo é vivermos pela justiça, não é certo? E só que às vezes nós pecamos, nós somos pecadores, estamos nesse mundo, nesta condição humana, e nós pecamos. E então, quando nós pecamos, nós precisamos da justiça para nos purificar, para nos corrigir e nos limpar daquele pecado. Agora, o pecado é simplesmente a perversão, a inversão da justiça, e assim por diante, não é? Em outras palavras, uma verdade é uma verdade. Uma mentira não pode ser uma mentira sem que haja uma verdade primeiro. Então, a verdade seria capaz de subsistir só ela, só a verdade. Mas a mentira não seria capaz de subsistir só ela, sozinha, porque ela é a perversão da própria verdade. Então, se a verdade não existisse, a mentira então seria a verdade, não é? E assim sucessivamente. É um assunto bastante importante, bastante interessante, que nós precisamos nos ater muito nessas coisas, não é? Muito bem, então, voltando aqui um pouquinho só, né? Tem que... vamos aqui, né? Uma mentira não pode ser uma mentira sem que haja uma verdade primeiro, para perverter aquela verdade. Há uma mentira. Assim, todo pecado não é nada, senão justiça pervertida. Portanto, há um sistema no mundo, 2 sistemas, e um deles é o sistema certo, e o outro é um sistema pervertido. Um deles é a palavra de Deus, o qual é certo, e a palavra de todo homem é uma mentira, como está escrito também nas Escrituras, não é? E esse sistema denominacional que temos hoje, formando um concílio mundial de igrejas, para fazer uma marca da besta, para fazê-los imaginar juntos, é a coisa errada. E os homens estão cegamente caminhando para dentro disso.
Deus colocou a coisa na terra pela qual eles podem ser libertados, mas eles pensam que é um monte de fanatismo, eles não o querem, eles o deixam, acham que eles têm de fazer algo acerca disso. Eles têm de fazer o seu próprio sistema. Deus já tem o sistema aqui, sua palavra, mas nós não queremos isso. Assim nos encontramos hoje exatamente como eles estavam então. Então ele está fazendo aqui, o profeta de Deus, uma comparação, um paralelo com o que sempre existiu antes de nós, em tempos antigos, nos tempos da antiguidade, né? Até mesmo nos dias do Senhor Jesus Cristo. Então eles tinham o sistema da mentira e Deus também tinha o sistema da verdade, mas eles preferiram, os homens, a humanidade sempre prefere o sistema da mentira. E agora, vendo que as pessoas são projetadas para ser desse jeito, observem, vocês dizem: eu sei que tomo muito tempo, mas não quero ficar observando aquilo porque me deixa nervoso. Estão vendo? Quer dizer, o senhor fica falando essas coisas todo o tempo, eu fico nervoso com essas coisas, né? Aí ele diz, políticas. Agora, nós tomamos como, por exemplo, para vermos se as pessoas são projetadas para estar em 3 classes. Tomemos a política. Há alguns que são partidários, entusiasmados de um homem, e outro grupo o odeia. E outro grupo não sabe o que fazer acerca dele. Eles não sabem qual é isso, os lança em confusão. Então, eles não sabem o que é realmente a verdade, e aí isso os leva para a confusão. Agora, nós podemos observar o seguinte, que existe uma classe de pessoas que são enganadas, mas existe uma outra classe de pessoas que faz parte desse mesmo sistema, que são enganadores. Então existe aí esse fator. Um certo tipo de pessoa é enganada, mas tem que ter um certo tipo de pessoa dentro desse mesmo sistema, que são os enganadores, os que têm aquele ministério para enganar aqueles frágeis de conhecimento, não é? Então isso os lança em confusão. Esse homem diz, ele é um grande homem e ele se tornará o nosso melhor presidente. Bom, isso está diante dos nossos narizes, né? No nosso dia a dia. Alguém diz, o presidente tal é o nosso melhor presidente, porque ele olha para os pobres, ele melhora salário mínimo e ele constrói casas populares para a classe assim, necessitada e tudo mais. Mas por que então não se apreciaria tais coisas? Porque tem o outro sistema que tem que sempre estar contrário àquilo. Então existe o outro lado que não concorda, mas existem aqueles que concordam. E assim por diante. Eu estou citando isso aqui porque o profeta falou isso aqui há mais de 50 anos atrás, não é? Por isso que eu estou citando também. O outro diz, ele não passa de um renegado. Então, o do meio diz, agora, não sei o que fazer. Estão vendo? Vejam, somos projetados desse jeito, somos constituídos desse jeito. É assim que os seres humanos são.
tinha de ser assim para cumprir a grande economia de Deus e para fazer sua realização, que ele ia realizar na terra. O homem teve de ser projetado deste modo: um é certo, o outro é errado, e o outro fica entre os dois. Sempre tem sido desta maneira. Observem, eles fazem isso toda vez que não sabem. O homem do meio é que está em lugar ruim, porque um pode expor o assunto porque ele pensa que é certo. O outro pode mostrar de que modo ele pensa que é errado. E o do meio não sabe nada acerca do assunto, ele não sabe para que lado virar. E é exatamente assim na religião. Bom, até aqui ele estava falando ainda de um exemplo de política, um exemplo político, não é? Então existe aqueles que estão certos em seu modo de pensar e de agir, e existem aqueles que estão errados em seu modo de pensar e de agir. Então ambos, o certo e o errado, estão trabalhando para conseguir adeptos, para ganhar a consciência, a intenção das pessoas de os acompanharem. Mas existe a classe do meio que não sabe nada a respeito do assunto. Então, as duas partes, a primeira e a segunda parte, estão visando essa classe do meio que não sabe nada para tentar ganhá-la. É importante isso. Isso vale tanto na política como também vale na religião. E é exatamente assim na religião. As pessoas fazem a mesma coisa hoje, acerca de seu destino eterno. Agora, nós vamos ferir, só por um minuto. Elas fazem isso acerca de seu destino eterno. Agora, quando se trata de coisas materiais, como política, é uma coisa ainda que é só prejuízo material, não é? Se você erra no seu alvo, é somente prejuízo material. Mas na parte religiosa, em questão da fé, se nós errarmos, isso envolve o nosso destino eterno. Nós poderemos perder a salvação, perder a vida eterna, se não tomarmos a posição correta e exata. Um homem que vá até aqui, se isto, ele vai para comer, e se você encontrasse uma aranha em sua tigela de sopa, não é? Presta bem atenção no exemplo que ele está dando. Você iria para um restaurante para comer e você pede lá a sua refeição. E se você encontrar uma aranha cozida ali na sua tigela de sopa, você ia querer processar essa companhia ou esse restaurante. Ora, você não comeria essa sopa, ela estaria envenenada. Você não a tomaria de modo algum. Uma grande barata ou algo cozido em uma tigela de sopa, ora, você não a tomaria de modo algum. Você ficaria doente em pensar nisso. Contudo, você deixará algum bando de teólogos. Agora, isso seria no natural. Se você encontrasse uma barata na sua sopa, uma aranha cozida, qualquer coisa assim, você não comeria aquela sopa em hipótese nenhuma, não é? Mas agora vamos para o lado espiritual, que é o principal, que diz respeito à vida eterna ou à perdição eterna. Então, veja bem, você deixaria algum bando de teólogos empurrar-lhe
algo garganta abaixo, que o enviaria a 1 milhão de milhas de Deus, para longe de Deus, né? E o engole. Quando o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não sei se eu poderia contar um fato que ocorreu conosco, eu e mais um irmão que certamente está me ouvindo agora, né? Nós estávamos trabalhando na cidade de Piracicaba. Para quem mora muito longe em outros estados, que está nos ouvindo agora, talvez não conheça, mas o pessoal da região aqui já sabe onde é Piracicaba, não é? E nós estávamos trabalhando ali, mas isso faz muitíssimos anos, né? Isso daí já faz uns 40 anos, já por aí. Então, chegou assim, depois de meio-dia, 1h da tarde, por aí, nós fomos em um café ali, um pequeno barzinho, né? E pedimos um lanche. Então, antigamente, os mais velhos se lembram que não, ao invés de nós termos esses pães chamados filãozinhos, né? Nós tínhamos aqueles grandes chamados bengala, uns grandões, né? Então a gente dividia aquele pão no meio e fazíamos 2 lanches reforçados e comíamos, tomávamos refrigerante e comíamos aquilo ali até podermos suportar a tarde para irmos para casa. E então fomos ali, pedimos para o dono daquele bar fazer para nós esse lanche. Ele pegou o pão inteiro, cortou no meio e cortou a mortadela naquela máquina que vai rodando assim e vai cortando as fatias, e colocou no meio do pão e depois dividiu o pão no meio e nós fomos comer. E quando a gente estava comendo, então de repente o irmão achou algo estranho. Na hora que ele deu a mordida no pão, ele encontrou algo estranho. Sabe o que que era? Uma barata no seu lanche. E a barata veio dentro da bola de mortadela. Portanto, ela já tinha vindo lá do frigorífico. O homem do bar não tinha culpa nenhuma, porque ele compra a bola de mortadela fechada. E ela caiu dentro da mortadela lá quando ela estava sendo empacotada lá no frigorífico. O irmão ficou com tanto nojo, e eu também fiquei, né? Deu aquela mal-estar, aquela repugnação no estômago. Eu falei, eu não como mais nenhuma mordida, e se eu pudesse vomitar isso que eu comi também, eu vomitaria, porque é horrível, né? Nós não comemos. E só que o homem ficou também muito constrangido, o dono do bar ali, né? Ficou muito constrangido, pediu 1000 desculpas e disse, eu falei para ele, quanto é que nós temos que pagar ao senhor? Ele disse, não, pelo amor de Deus, vocês não vão pagar nada, né? Porque ele também ficou constrangido e ele também não comeria se fosse acontecido com ele. Então é isso que acontece, né? Agora, nós somos enviados aqui neste mundo para sermos alimentados, sustentados pela palavra de Deus, que é um alimento puro, saudável, perfeito, sem mistura nenhuma, né? Sem adição de nada. É a palavra pura. É dessa forma que Deus nos enviou neste mundo, para sermos alimentados espiritualmente. Mas acontece que espiritualmente as pessoas estão comendo lanche com barata, estão comendo comida, tigela de sopa com aranha cozida. Agora, se eles comem, então essa é a classe do meio, que não sabe o que está comendo e vai engolindo tudo que vem, que lhe põe e desce pela sua garganta fora, abaixo. No espiritualmente isso é muito sério. É claro que você não precisa crer no que eu estou dizendo, mas examine, pegue a sua Bíblia, ore e examine se estas coisas são verdadeiras ou não. Se você achar que não tem nada a ver, que não presta, então não coma.
né? A Bíblia disse: examinai tudo e retende o bem. Então você não é obrigado a comer se você não quiser. E você fica sem comer, fica com fome ou come outra coisa qualquer. Esse é um problema de cada um. Mas quando você faz isso, você está naquela classe de pessoas do meio que não sabe o que fazer, não tem certeza, não sabe para onde ir, né? E é isso que ele está dando uma comparação para nós aqui. Eu estou terminando este parágrafo somente. É uma corrente com a qual sua alma está pendurada sobre o inferno. Eu já assisti um filme uma vez, pena que o nosso tempo agora já acabou, né? Eu assisti um filme uma vez, eu gostava muito no tempo da minha garotice, né? De ir no cinema. E eu assisti um filme que eles estavam condenando uma pessoa à morte. Então tinha um recipiente, assim como se fosse uma caixa de cimento apropriada para aquilo, e lá dentro estava cheio de cobras, serpentes, bravias, né? E em cima tinha uma corrente e o condenado era colocado ali e ele tinha essa chance. Se você suportar ficar pendurado na corrente, não sei se tinha um tempo, não me lembro mais, um tempo determinado, você será livre da morte. Se você não conseguir, ninguém vai te matar, nem com tiro, nem com espada, nem com nada, mas você vai cair lá dentro e as cobras vão te comer. E o profeta está dizendo isto agora. Olha que coisa tremenda isso aqui. E eu, nesse tempo de garoto, eu não sabia que o profeta de Deus estava pregando isto, né? Então, olha só. A palavra que sai da boca de Deus é uma corrente com a qual sua alma está pendurada sobre o inferno. Embaixo está o inferno, os demônios ali querendo te levar para o inferno. E como disse antes, o melhor de uma corrente está no seu ponto mais fraco. Então pode ser uma corrente grande, grossa, com grossos elos, né? E tudo, mas se tiver no meio, ela foi arrebentada ou ela foi emendada com arame e tem ali um elo que é de arame, uma junção feita de arame, é ali que ela vai arrebentar. É ali no ponto fraco que ela vai arrebentar e te derrubar dentro do abismo. Então, o ponto forte de uma corrente está no seu elo mais fraco, que é o ponto forte dela. Se um elo se quebrar, tudo que se tem de fazer é quebrar um deles, é só isso. O restante deles se solta com isto, é somente tão forte quanto o seu elo mais fraco. Eu não sei se ele vai dizer aqui, mas eu já passei muito da hora, Senhor, né? Mas nós temos ali na carta do apóstolo Pedro, fé, virtude, vai contando, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Essa é a estatura de um varão perfeito, de um homem perfeito, de uma mulher perfeita. Agora, se digamos que sejam 7 elos de uma corrente, se uma dessas virtudes que representam um elo for de arame, então é ali que vai rebentar e nós cairemos no inferno. Mas nós falaremos sobre isso, se o Senhor permitir, no próximo programa. Vamos agora então orar a Deus, não é? Eu convido a todos para nós orarmos agora a oração da fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos nos achegando perante a presença do Senhor, ó Pai. E eu quero deixar como tema da nossa oração da fé essa expressão do Senhor Jesus Cristo: tudo o que pedirdes a Deus em meu nome, Ele vô-lo concederá. Então, nós estamos agora nos aproximando da presença do Senhor,
através desta oração. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos pedindo a bênção em favor de todos os nossos amados e preciosos irmãos e irmãs, tanto das crianças, dos jovens, dos velhos, das famílias, do trabalho, nas empresas aonde eles estão trabalhando. Senhor Deus, tenha misericórdia de cada um. Cura as enfermidades, ó Pai, liberta todos os oprimidos, dá vitória, meu Pai. É certo que nós sabemos que é necessário que creiamos na Tua bendita palavra, mas dá tudo isto para nós, porque o fato de crermos já é o elo da fé. Então que o Senhor não deixe esse elo da fé estar muito frágil e possa ser rebentado com o peso da dificuldade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós determinamos como ministro de Deus que cada irmão seja curado. Cada um que crê, que é crente na palavra de Deus, seja libertado, seja qual for a enfermidade, o tipo de enfermidade, o tipo de dificuldade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Deus em seu favor. Pai bendito e santo, esses lenços, essas peças de roupa, que elas sejam ungidas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da cura divina, para que cada um receba a vitória, a bênção e a paz que necessitam. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos tudo isto. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, amados, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Vocês fiquem todos com Deus e que Deus fique também com todos nós. E se o Senhor Deus nos permitir, nós voltaremos em nosso próximo programa e cremos que teremos um companheirismo novamente em nossa próxima programação. Deus abençoe a todos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Amém. Amém.